Olá a todos, aqui é o professor Roberto Monteiro, da disciplina de resistência dos materiais. O assunto hoje é cisalhamento. Vamos à definição. O que é cisalhamento? É um tipo de esforço que ocorre quando as direções das forças atuantes em equilíbrio são paralelas à seção na qual o elemento está sendo solicitado, de modo que a ruptura se dá na respectiva seção. Vamos entender esse texto a partir dessa ilustração aqui. As forças cisalhantes atuam em equilíbrio e nós observamos aqui que o elemento que sofre cisalhamento, ele tem a sua seção cisalhada a partir do momento em que essas forças excedem o limite de resistência do material. Essa seção cisalhada é paralela à linha de ação das forças, conforme nós vemos aqui. Que o cisalhamento é um tipo de esforço que ocorre quando as direções das forças atuantes em equilíbrio, são paralelas à seção na qual o elemento está sendo solicitado. Então, havendo ruptura do material aqui, haverá o quê? Uma subida de um lado e uma descida do outro. Então, essa seção cisalhada, ela é paralela à linha de ação das forças que causam o cisalhamento. Vamos entender a diferença entre a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Qual é essa diferença? Vamos observar primeiro aqui no caso da tensão normal. Tensão, como nós já vimos antes, seja ela normal ou cisalhante, ela tem a mesma expressão matemática, que é força sobre área, mas no caso da tensão normal, para a gente poder diferenciar, o que ocorre aqui é o quê? Que as forças em equilíbrio, elas são perpendiculares à seção onde se dá a ruptura. Por isso que é chamada tensão normal, porque a ação da força é normal à direção onde se encontra a seção que está sendo solicitada. No caso da tensão de cisalhamento, nós observamos que, por exemplo, se as forças atuam nesse sentido, a seção onde se dá o cisalhamento, ela é paralela. Então aqui nós temos a mesma relação matemática, tensão também é força por área, porém, como ocorre uma ação diferente no sentido e na direção, aqui a direção é perpendicular à seção, aqui a direção da força é paralela à seção. Então, num primeiro caso aqui temos tensão normal, que é representada pela letra grega sigma, e no outro lado temos a tensão de cisalhamento, que é representada pela letra grega tau. Não confundam aqui as letrinhas, aqui tau e sigma. Sigma sempre é usado para designar tensão normal e tau é usado para designar a tensão de cisalhamento. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, vamos acompanhar a solução de alguns problemas. Esses problemas estão na lista de exercícios. Então vamos aqui ao primeiro. Considere-se um pino de aço de 3/8 de polegada de diâmetro, sujeito à força axial de tração de 1000 kg força, tal como se indica na figura 4.12. Está aqui a figura. Calcular a tensão de cisalhamento na cabeça do pino, admitindo que a seção resistente seja uma superfície cilíndrica de mesmo diâmetro que o pino, como se indica na figura em tracejado. Veja que o que ele chama pino, na verdade, é um parafuso sextavado, né? A tradução aqui não foi muito fiel ao original, mas aqui nós temos que é um parafuso. E o que ocorre? Existe uma força de 1000 kg força, ou seja, 1 tonelada força,
tracionando, mas a ruptura não vai se dar por tração. O que vai ocorrer, na verdade, é um cisalhamento nessa seção aqui. Olha, veja que a situação após a ruptura. Em vez do elemento se romper aqui, que seria o caso de tensões normais atuantes, não. Ele se rompe por cisalhamento nessa superfície aqui. Essa superfície cilíndrica é onde ocorrem as tensões cisalhantes. Então, para resolver a questão, que ele quer que determine que tensão cisalhante é essa, capaz de causar a ruptura do pino, ou parafuso no caso, nós vamos precisar converter algumas unidades. Por exemplo, o diâmetro é dado em polegada e a espessura também, essa espessura daqui, da cabeça do parafuso. E convertendo para centímetros, nós obtemos então esses valores, que mais adiante vão ser usados. O diâmetro podemos chamar de D e a espessura chamar de E. Antes de mais nada, é bom observar que as unidades que nós estamos usando, elas são compatíveis, e nesse caso a gente então aproveita a força em kgf e apenas convertendo aqui para centímetros já facilita o restante do cálculo. Veja bem, superfícies onde ocorre o cisalhamento. Aqui nós vemos a cabeça do parafuso separada do corpo. Mas olha o que é que ocorre na separação. O cisalhamento se dá nessa superfície que está aqui achurada na cor vermelha. Então, essa superfície é a que nós usaremos para o cálculo da área cisalhada. Ou seja, a área nada mais é do que a área de um retângulo, que tem medida E e o comprimento aqui seria então π vezes d, né? Porque aqui é uma circunferência e o comprimento de uma circunferência é π vezes o diâmetro. Vamos entender isso como se eu pudesse esticar essa superfície de modo a enxergar o retângulo que eu mencionei agora há pouco. Esse retângulo teria a altura E, que é essa medida, e o comprimento seria π vezes d. Logo, a área cisalhada vai ser π vezes d vezes E. Para realizar o cálculo da tensão cisalhante, então nós vamos dividir força por área. A força aqui em 1000 kgf, a área π vezes d vezes E, conforme nós já vimos antes a conversão das unidades, né? A área em centímetro quadrado, de modo que dividindo a força pela área, nós obtemos a tensão cisalhante tal igual a 421,02 kg/força por centímetro quadrado. Veja que aqui nós temos 5 algarismos significativos, que é o número de algarismos que nós temos recomendado desde o começo. Não há necessidade de usar notação científica nesse caso, né? Então a resposta seria essa aqui. Vamos a um outro exemplo. Em estruturas de aço, é comum empregar-se o dispositivo da figura 4.13, esse dispositivo aqui, né? Com a finalidade de transmitir as cargas das vigas para os pilares. Então vamos entender, antes de continuar a leitura, vamos entender que isso aqui é uma superfície que pertence a um pilar. E essa peça, esse elemento aqui, ou dispositivo como ele chama, vai suportar o peso de uma viga. Isso é muito usado em estrutura metálica. Então você apoia uma viga aqui e esse dispositivo transfere os esforços para o pilar. Então, se a reação da viga é de 5.000 kg/força, leiam aqui, sempre que tiver Kg, é KGF na verdade. Então, se a reação na viga, ou melhor, da viga, é de 5.000 kg/força, e os dois rebites empregados são de 7/8 de polegada de diâmetro,
qual a tensão desse cisalhamento nos rebites. Então veja bem, aqui são os dois rebites, nós temos a conversão de unidades, o diâmetro de 7/8 de polegada, passando para centímetros, seria 2,2225. A força continua em quilograma-força, né? Aqui está 5 toneladas, mas aqui já diz que é 5.000 quilograma-força, não precisaria converter esse valor. E como é que vai ficar a situação após a ruptura? Vemos aqui, olha, vai se romper nesses dois pontos. Eu não achurei aqui na cor vermelha porque ia ficar muito difícil de enxergar devido ao tamanho do desenho. Mas dá para entender que esse dispositivo, quando ocorrer o cisalhamento, ele vai descer e vai sobrar aqui dois rebites cortados, né? Vamos ver numa outra ilustração, fica mais fácil. Olha aqui as superfícies onde ocorre o cisalhamento. Aqui são os dois rebites. Quando ocorre o cisalhamento, as superfícies ficarão expostas assim. Então nós temos duas áreas para calcular. E essas áreas cisalhadas seriam de dois círculos. Ou seja, a área que sofre o cisalhamento vai ser 2 vezes πd² sobre 4. Lembrando que πd² sobre 4 é a fórmula matemática para a área do círculo. Como nós temos duas seções cisalhadas, lembrando aqui na figura anterior, são dois rebites, né? Tá aqui ele coloca 2 rebites. Então, se são 2 rebites, obviamente, nós temos 2 círculos para o cálculo da área cisalhada, ok? E o cálculo da tensão cisalhante, então, vai ser a força, 5.000 kgf, dividido pela área dos dois círculos. 2 vezes π vezes 2,225 ao quadrado. Aqui tem uma linha, está faltando, né? Aqui, sobre 4, né? Faltou aqui uma linha. A área em centímetro quadrado, resolvendo aqui a conta, então nós chegamos a esse valor. A tensão desse cisalhamento tal igual a 644,42 kgf por centímetro quadrado. Veja que novamente nós temos 5 algarismos significativos, só lembrando, para que nós nos habituemos a usar essa quantidade de algarismos na resposta. Vamos aqui a mais um exemplo para finalizar. Uma polia é presa a um eixo de 2,5 polegadas de diâmetro, por intermédio de uma chaveta de 3 polegadas de comprimento e seção retangular de 3/8 de polegada por 5/8 de polegada. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos entender melhor a situação. Primeiro que aqui nós não podemos enxergar o comprimento da chaveta, que seria essa medida daqui. Aqui a gente está vendo a chaveta de frente, né? Então não dá para ver essas 3 polegadas de comprimento, mas aqui nós vemos as medidas de 3/8 de polegada, que é a largura aqui, e 5/8 de polegada, que é a altura. Essas medidas todas vão ser convertidas de polegada para centímetro. Então aqui já coloquei o resultado da conversão de cada uma delas, do comprimento, a espessura, a altura, o diâmetro, que é dado aqui no eixo. Esse eixo aqui tem 2,5, 2 polegadas e meia de diâmetro. E aí continua. As forças desiguais T1 e T2 da correia dão lugar a um binário de momento igual a 1.524 kgf/centímetro. Veja que aqui o momento nada mais é do que o torque, que também é conhecido como binário, né? Na física a gente encontra essa palavra referindo-se ao resultado de forças que atuam paralelamente.
a partir de um centro em comum, produzindo então um torque. Quando nós vemos que forças desiguais T1 e T2 produzem um binário, nós entendemos que é exatamente porque a correia, ela ao acionar a polia, né, a polia é movida pela ação da correia. Então, o que ocorre é que quando a correia faz a polia entrar em rotação, surgem forças de tração nos dois lados. Muita gente acha que a força que atua na correia seria um lado tração e o outro compressão, mas não é o que acontece. Na verdade, quando a correia está tracionando de um lado, também está de um outro. Mas o lado em que a força é maior é que vai produzir a rotação. E é exatamente essa diferença entre T1 e T2 que vai produzir o momento, que é o que nos interessa aqui, para depois entender como se dá o cisalhamento na chaveta. Então, considerando o momento que é dado, e é o que se indica na figura 4.14, determinar a tensão desse cisalhamento no plano da chaveta, tangente ao eixo. Olha, veja bem. Isso aqui é a chaveta como ela seria após a ruptura. Vamos dizer, aqui está a chaveta. Se, digamos que aqui a polia, se T1 for maior que T2, né, se essa força T1 é maior do que T2, a polia vai girar nesse sentido aqui, anti-horário, né? E ao girar, o que ocorre? Ela força a chaveta a seguir o mesmo sentido de rotação. O eixo, ele é um elemento resistente à rotação. Então, o que vai haver é o acúmulo de tensões nesse plano aqui. Se essas tensões ultrapassarem o limite de resistência do material, haverá uma separação, de modo que a parte de cima da chaveta presa à polia vai seguir para um lado e a parte de baixo da mesma chaveta, que está presa ao eixo, vai resistir no sentido contrário. Então, como é que seria a superfície cisalhada? Seria essa superfície aqui, que tem a medida E, que é a espessura da chaveta, e o comprimento L, que foi dado logo no início. Então, a área cisalhada vai ser E vezes L. Resolvendo aqui geometricamente, a gente vai entender que é exatamente essa superfície aqui. É uma chaveta só, então só tem uma área cisalhada. No cálculo da tensão cisalhante, nós vamos precisar, antes de resolvê-la, determinar qual é a força que atua para produzir o cisalhamento, já que nós temos o momento torsor, mas não temos a força. Porém, nós sabemos que momento torsor é igual a força vezes o raio de torção. Vamos voltar aqui um pouquinho só para entender melhor. Esse eixo aqui, ele vai girar num sentido em que uma força vai ser aplicada no contato entre o eixo e a polia através da chaveta. Então essa força se dá exatamente no limite onde há o encontro da chaveta com o eixo. E qual seria a força atuante aqui? Olha, essa força ela é resultado do momento produzido pelo binário, mas nós sabemos que momento é força vezes distância ao centro de rotação. Se nós queremos a força nesse ponto aqui, nós precisamos usar o momento, considerando que aqui essa força está a uma distância que é metade do diâmetro do eixo, né? Então, no caso, nós temos que, se o momento torsor é dado 1.524 kgfc centímetro, o raio de torção pode ser calculado a partir do diâmetro dividido por 2. Então, aquele diâmetro que é dado do eixo dividido por 2
é igual a 3,175 centímetros. Logo, a força vai ser momento dividido pelo raio. Basta inverter aqui, né? Se eu tenho o momento, que é igual a força vezes o raio de torção, e eu quero a força, então o raio passa para cá dividindo. Então o momento é 1524 kgfc centímetro. O raio foi calculado aqui, é 3,175. Logo, a força que produz o cisalhamento é de 480 kgfc. Então, essa força agora vai entrar aqui no cálculo da tensão cisalhante. Basta dividi-la pela área cisalhada, lembrando aqui que a área cisalhada é a espessura vezes o comprimento. Então tá aqui, ó. A espessura em centímetro vezes o comprimento também em centímetros, né? E a área em centímetro quadrado. Resolvendo aqui a conta, a tensão de cisalhamento é 66,133 kgfc por centímetro quadrado. Bom, aqui nós encerramos então o exemplo e até breve.